Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo está fazendo defesas, ele está se defendendo. E vamos ler então como é que ele está se defendendo. Versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco, a minha loucura suportai-me, porém estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como o serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguns uma sorte corrompidos os vossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes com a razão, o sofreríeis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vós servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que eu faço, eu farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos e boamente tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhando, o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem a escandaliza, que eu não abrace? Se convém gloriar-me, glorie-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, por guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui
descido. Fui descido num certo cesto por janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aleluia, glória a Deus, tudo honra, lugar, teu louvor. Deus lhe abençoe com a sabedoria divina, com a compreensão, com o entendimento, com o discernimento, com a prudência. Deus lhe abençoe com vida, a voz de Deus, ativamente, mentalmente, com visões, com sonhos, com insights, com revelações, com premonições, com presságios, com procedimentos, com prever ao futuro, com ver ao mundo espiritual, aguçadamente e apuradamente. Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, Deus lhe guie no seu propósito divino. Deus lhe abençoe com a sabedoria divina, com a compreensão, com o entendimento, com o discernimento. Deus lhe abençoe com aleluia, Deus lhe abençoe sobre o ministerial, sobre o matrimonial, sobre o terceiro. Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, Deus lhe guie no seu propósito divino. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, Deus, se Deus quiser.